Olá, tudo bem? Estamos de volta com reformas inteligentes. Já fazia um bom tempo que a gente não publicava nada nessa playlist tão legal e tão importante. Então hoje a gente vai de hashtag 12, uma super transformação de uma casa térrea. E aí, só por isso já vale você deixar o seu like, vale compartilhar, deixa aí os seus comentários, fala pra gente o que você gostaria de assistir. E se você tá chegando agora, né, não conhece essa série, então já maratona aí, que eu tenho certeza que você vai adorar. Essa semana a gente vai começar falando de uma casa térrea, pequena, uma casa que é relativamente estreita, ela está num terreno de 6 metros de frente por 25 de fundo, e ela está composta dessa forma, né? Sala, cozinha e atrás os dormitórios, e lá no fundão uma área de serviço e um depósito. Tem duas entradas, a entrada principal pela sala, na parte da frente, e uma entrada lateral que você acessa a cozinha. Isso tem alguns problemas que a gente já identificou logo de cara. O lavabo no meio da sala. Então você percebe aí, né, a porta do lavabo bem na sala, assim, e fazendo esse recorte, que é um recorte que fica difícil você criar um layout para essa sala. Além disso, né, cruel, você só acessa a área de serviço pela área externa. Então, um dia de chuva, um dia de frio, se você precisar alguma coisa na área de serviço, você obrigatoriamente tem que sair no quintal e atravessar até lá. Então, já temos aí dois grandes, né, desafios para fazer essa casa funcionar melhor. Fora isso, a circulação é uma circulação que ela está muito concentrada, dois grandes eixos aí, né? Então, esse corredor gigante, várias portas alinhadas na parte superior aí da tela, como vocês estão vendo. E com isso, o que que acontece? A gente tem aí quais são os requisitos dos clientes. Primeiro, maior funcionalidade de integração. Óbvio, né? A gente acabou de mostrar que a gente tem um lavabo que está mal posicionado, o acesso à área de serviço está difícil, você vai perdendo a funcionalidade. E também essa integração, que é uma coisa, que é uma tendência, e aí eu deixo para vocês, vai estar no link da descrição aqui, o segundo vídeo que a gente fez dessa série, onde a gente faz a integração de uma área social. Então, sala e cozinha, que é muito legal, é bem interessante, vale bastante a pena dar uma olhadinha. Fora isso, também foi pedida essa circulação melhor. E aí eu deixo para vocês aqui duas outras reformas, né? Na verdade, é uma reforma que valeu por duas, essa é a verdade, que é uma casa térrea também, onde a gente transformou essa casa e alterou todo o fluxo, deixando muito mais fluido. E, por fim, né, uma exigência básica, dormitórios mais amplos, maior conforto. Então, de novo, fica a dica aí, criando uma suíte dos sonhos, que é o hashtag 6. Todos esses links vão estar na descrição. Bom, com esses três requisitos básicos do cliente, o que que vai acontecer? A gente vai ter uma reforma extensa, porém, não há previsão de aumento de área construída. O que que eu quero dizer com isso? Olha, a gente está no limite do terreno quanto a recuo. Para aumentar a área construída, precisaria assobradar esta casa. E eles não tinham o intuito de fazer isso, né? Na verdade, eles querem manter, a gente não podia estar no limite dos recursos, então a gente não poderia aumentar externamente. Mas você teria a possibilidade, pelo potencial construtivo do terreno, de fazer um segundo pavimento. Mas ficaria muito caro, eles não tinham orçamento para isso, então essa é uma barreira aí, né? A gente tem essa restrição que vai precisar ser atendida. Dentro disso, o que é importante, né? Eu tenho três grandes desejos do cliente, tem uma restrição muito forte, que é você não pode aumentar essa área, e isso vai necessitar uma locação de uma equipe muito maior. Por quê? Porque uma reforma extensa, eu vou precisar de vários profissionais ao mesmo tempo, e tem uma coisa muito legal, tá? Que eu deixo a dica para vocês, se vocês fazem obra, se vocês fazem a gestão de obra,
sempre trabalhar com o TAP, o termo de abertura de projeto, tá? E nele especificar esse escopo e fazer a definição da equipe correta. Então, também tá aí o link, vou deixar na descrição, que vale bastante a pena você ter esse direcionamento, essa clareza antes de começar o seu projeto, a sua obra, para você entender e não correr riscos desnecessários. Bom, vamos ao que interessa, né? Com isso, o que vai acontecer? A gente não vai ter a relação de processos e alvarás. Para a prefeitura vai ficar mais fácil, porque a gente precisa apenas fazer uma comunicação, né? Uma comunicação de reforma, sem ampliação de área e uma mudança de fachada. Então, é um processo bem mais rápido. E um dos pontos que chama atenção é, por ser uma casa, você precisa ter uma série de cuidados quanto à vulnerabilidade da obra, né? Quanto você está deixando a sua obra vulnerável. Então, isso que vai exigir de você? Tenha um bom cronograma. Façam as coisas acontecer de forma que as equipes não deixem essa obra muito bagunçada, muito aberta, sujeita a intempéries, sujeito, né, até mesmo, infelizmente, nas grandes cidades, a gente tem aí esse problema aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sofre muito com pequenos furtos dentro de obra, cabo elétrico, cano de cobre, então tudo isso é importante e faz parte da gestão de projetos, faz parte do gerenciamento de obra. O responsável, ele precisa ter essa preocupação e fazer essa administração de forma a não criar essa vulnerabilidade. A obra, como é que a gente define? Primeiro, né, sempre olhando para o norte, então entendendo onde está esse norte, está bem marcado aí embaixo para vocês, ele está para frente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem esta área da frente, a mais ensolarada, é a que vai pegar sol praticamente o dia todo, né? E a lateral, você vai ter uma maior incidência de sol no período da manhã. Então, por volta até umas 10, 11, 10 e meia da manhã, é onde eu vou ter essa insolação para toda a minha casa, na verdade, né? Porque todas as janelas estão voltadas para essa lateral. Isso é importantíssimo, por quê? Porque saúde, né? Questão de saúde. Na reforma, o que aconteceu? A gente vai buscar aí, como eu falei, uma reforma que ela acaba sendo muito extensa. Então, aqui vocês têm a planta, tudo que está em azulzinho foi o que está construído, foi construído, tudo que está em tracejado vermelho, o que foi demolido. Então, você percebe que a gente arranca o lavabo do meio do caminho, né? Acho que é um dos primeiros pontos. Mas vamos começar de trás para frente. Suítes maiores, né? Dormitórios maiores. O que aconteceu? Qual foi a decisão projetual tomada? A área de serviço vira um grande banheiro super confortável para essa nova suíte. A área do depósito se torna um closet. E aí eu demoli todo o banheiro anteriormente existente para ampliar o quarto. Então você já percebe que só aqui eu tenho uma série de condicionantes de hidráulica, elétrica, alvenaria. É bem extenso mesmo esse trabalho, mas vocês vão ver que vai valer muito a pena, valeu muito a pena toda essa resposta. Depois, o que acontece, né? O lavabo, a gente queria tirar, o cliente pediu a integração, né, dos espaços, da cozinha com a sala, para justamente ter essa sensação maior, né, de ambientes mais amplos. Justo porque a casa, lembram que a casa é uma casa pequena, é uma casa que ela está num terreno de 6 metros de largura de frente por, né, 25 de profundidade. Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado. E aí, o que foi feito? Ó, o lavabo, ele foi redirecionado lá para o corredor. E aí, a gente demoliu para todo o banheiro de novo, refez essas paredes, redividiu esses espaços e criou o lavabo junto aí com o banheiro da segunda suíte, que é uma suíte um pouco melhor, mas bem espaçosa também, tá? E o mais legal, eu acho que é o que está mais aí diferentão nessa casa, é essa área da frente,
tá? O que aconteceu? A gente trouxe a área de serviço para frente da casa. Então, junto da cozinha, a gente inverteu a ordem, então a sala e cozinha vai se alterar, a cozinha vem para frente e aí eu tenho essa área de serviço na frente. Se vocês perceberem, tem um murinho que está pegando aí na área do recuo frontal. Esse murinho é somente para separar, tá? Não vai existir laje nesse pedaço. Então, aí fica dessa forma. Eu tenho a entrada principal pela sala, que vai acontecer pelo corredor lateral, uma entrada secundária, que acontece justamente nessa área, que é uma área que ela está descoberta, tá? Ela só está apenas separada da garagem, porque é uma área de apoio para a área de serviço. Então, você entra pela área de serviço ou você entra pela sala, tá? A sala, a gente optou por fazer portas francesas, da mesma forma como essas setas mais claras, o que a gente busca? A gente busca integrar mais os dormitórios. Então, vocês vão ver que a gente substituiu as janelas por portas também, tá? E por que foi feito isso, né? Primeiro, lá na frente de novo, área de serviço, numa casa que você tem mesmo toda a funcionalidade, então você precisa muitas vezes de espaço para varal, espaço, né, para secar uma roupa, alguma coisa que não suporte secadora. Então eu vou ter essa área que ela ficou super discreta e quem passar na rua não vai enxergá-la. E ela não conta como área construída porque ela não tem nenhum tipo de cobertura. Então, esse é o primeiro ponto bem legal. O layout, acho que fica muito mais fácil a gente entender pelo layout. Então, aqui está o layout total dessa casa. E por ele, a gente começa pelo fundo, pelo que eu falei da integração do interno com o externo. Então, além, como ele pediu integração, funcionalidade e integração, nada melhor do que também você aproveitar os seus espaços ao máximo. E para isso, a gente buscou trabalhar essa área externa, esse quintal, como uma extensão desses dormitórios, como uma varanda, como se fosse uma varanda, né? Se fosse dentro de um apartamento. Então, por isso que tem essa relação do interno e externo. Eu integro o interno e externo, mas eu também integro cozinha e sala. Então, eu consigo aí ir um pouco além da ideia inicial do cliente, que era apenas só a integração da sala com a cozinha. A cozinha e a sala totalmente integradas, você percebe por essas setas, né, os campos visuais, você não tem nenhum tipo de barreira, todos os móveis são baixos, então você vai ter a visual completa de um lado para o outro. Fora isso, né, o lavabo bem bonitinho lá, escondidinho, nada de porta de lavabo para a área social, para o meio da sala, mas de acesso rápido, então a visita não vai invadir a área privativa da casa, não vai invadir a área íntima, porque a porta já está bem próxima ali no corredor, e ainda deu esse cantinho de home office, que foi aí um ganho dentro desse layout, né, dentro do layout que eles escolheram. Na verdade, foram feitas várias outras opções, mas eles optaram por esse, justamente por quê? Por ganhar esse espaço, que você tem uma estante aí lateral, que você tem a possibilidade de guardar todos os livros e ainda tem uma mesa generosa para colocar o notebook e poder trabalhar, porque hoje em dia não tem jeito, a gente precisa ter esse espaço colocado. É base. E nosso resultado final, a gente trabalha um jardim bem interessante, em formas orgânicas, para dar também um maior conforto visual, né? E uma relação intimista para esse corredor, junto das poltronas, que faz aí às vezes, da varanda desses dormitórios. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta aí, fala o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e nos ajude aí a cada vez mais trazer conteúdos bons e de qualidade. E todas essas dicas que a gente passa pelos vídeos quando a gente fala sobre gestão de projetos, vai lá, se você gosta disso, se você quer se especializar nisso, vai no nosso site www.pensaer.com.br e conheça os nossos cursos. Até mais!